Nunca imaginei que um ser errante pudesse virar o meu mundo de cabeça para baixo. Olá, chamo-me Inês, tenho 23 anos, e toda minha vida consciente foi vivida em Bragança, uma cidade antiga e chuvosa no nordeste de Portugal, onde as pedras das ruas parecem guardar histórias esquecidas de reis e batalhas. Sempre fui uma rapariga reservada. Desde pequena, sentia-me mais confortável entre livros e o silêncio da velha casa dos meus avós, com seus tectos altos, do que nos bares ruidosos e apertados da cidade. Mas havia um segredo que nem a minha família conhecia. A minha timidez desaparecia quando me vestia. A roupa era minha armadura, a minha linguagem secreta. Adorava a sensação do tecido fino contra a pele, dava-me uma confiança que me faltava por dentro. Naquele dia que mudou tudo, ia a caminho de um encontro arranjado pela minha mãe, que insistia que eu devia sair da minha concha. Estava diante do espelho a ajeitar a gola da minha blusa de seda verde esmeralda, pesada e fresca ao toque, que caía suavemente no corpo, realçando as minhas formas. Escolhi uma saia lápis justa de couro ecológico preto, que moldava as ancas e obrigava a passos curtos, delicados. Nos pés, colantes finos cinzentos e uns sapatos de salto alto em verniz preto, que faziam barulho no chão de madeira, como o metrônomo do meu nervosismo. Seguimos para um bairro sossegado na periferia da cidade, onde morava uma conhecida da minha mãe, criadora de gatos de raça. Eu esperava encontrar pequenos felinos fofinhos, mas a realidade superou todas as expectativas. A casa cheirava a alfazema e madeira nobre. E lá, numa poltrona de veludo, estava ele. Não um gato comum, mas um majestoso Maine Coon, com pelagem cinzento-ardósia, orelhas tufadas e um olhar profundo, como se guardasse segredos ancestrais. Chama-se Martim, disse a dona da casa. Mas tem um caráter difícil. Ele escolhe quem quer. Sentei-me na beira do sofá, com cuidado para não amassar a saia. O couro esticava-se, brilhando sob a luz da lâmpada. Martim saltou da poltrona e aproximou-se de mim, ignorando a minha mãe. Fixou-me com os olhos cor de âmbar, num gesto inesperado, pousou a pata pesada no meu joelho. Senti as garras afiadas, mas quase imperceptíveis, a agarrar o fino nylon das colantes. Foi uma sensação estranha, mistura de medo por estragar a peça e um arrepio de confiança pelo gesto. Ele ronronou baixo, vibrando contra minha roupa. Parece que agora tem companhia, sorriu a dona, com um brilho nos olhos. Assim, Martim mudou-se para o meu apartamento. Os primeiros dias foram uma intimidade silenciosa. Estudávamo-nos mutuamente. Ele não era invasivo, era um observador. Quando chegava do trabalho, cansada, tirava o casaco e ficava no meu kimono curto de seda, e lá estava ele, à minha espera no corredor. Martim ensinou-me a tactilidade, gostava de repousar no meu peito enquanto eu lia, passando as patas pelos meus cabelos. O seu pelo era macio, mas o seu caráter era firme, quase selvagem. Com Martim, comecei a perceber mudanças em mim. Antes, evitava all hairs. Agora, na rua, sentia uma força invisível a amparar-me. Vesti-me com mais ousadia, calças justas que alongavam as pernas, blusas com decotes mais atrevidos. Sentia olhares masculinos, e pela primeira vez, não desviava os olhos. Martim despertou algo selvagem em mim, uma natureza primal. À noite, quando Bragança adormecia, sentávamo-nos na janela. Eu acariciava as costas dele, sentindo o músculo sob o pelo, e pensava que a solidão não é a falta de pessoas, mas a ausência de quem entende a tua essência sem palavras. Mas numa noite chuvosa de outono, quando o som da chuva tamborilava nas caleiras, e eu ajeitava uma colã que escorregava, Martim ficou tenso. Saltou do meu colo, correu para a porta e soltou um rosnar grave, que nunca antes tinha ouvido. O pelo na nuca eriçou-se. Lá fora, no patamar do prédio, ouviram-se passos arrastados, parando mesmo à porta. Alguém estava do lado de fora, a escutar. Aquela noite foi sem sono. Os passos calaram-se, mas a sensação de presença estranha ficou entranhada nas paredes da minha casa, como o cheiro de tabaco. Era o começo de algo que eu nunca poderia imaginar. Naquela manhã, o nevoeiro denso do rio Sabor envolvia Bragança numa névoa espessa, transformando a cidade numa cena saída de um filme noir. Sentia um peso no peito que me impedia de respirar com calma. Permanecer fechada entre aquelas quatro paredes já não era suportável. Martim parecia sentir a minha inquietação. Andava inquieto, roçando-se nos cantos, abanando a cauda com nervosismo. Decidi que precisávamos de sair, mesmo que fosse só uma curta caminhada. Para muitos, passear com gato pode parecer estranho, quase uma excentricidade, mas os Maine Coons não são animais domésticos convencionais.
São predadores que precisam de espaço e território para se sentirem vivos. Preparar-nos para sair tornou-se um ritual. Queria sentir-me protegida, mas ao mesmo tempo irresistível. Vesti umas leggings opacas que abraçavam as pernas como uma segunda pele e umas botas altas, até a meio das coxas, de camurça vermelha escura, com salto grosso que me dava confiança ao andar. Por cima, um grosso casaco de malha, largo e confortável, que caía de um ombro, revelando a clavícula e uma fina faixa de renda preta da minha lingerie. Apertei a cintura com um cinto largo de couro, que me obrigava a manter a postura ereta. Martim vestia uma trela de couro preto com taxas prateadas. Quando fechei o mosquetão, ele olhou para mim com um olhar que parecia entender tudo. Éramos uma equipa, a dona e o seu guardião selvagem. Fomos até o parque da cidade, um espaço verde com árvores antigas e caminhos cobertos de folhas úmidas, onde as poucas pessoas que se aventuravam pareciam mais sombras do que figuras reais devido à umidade e ao céu cinzento. Martim caminhava com a confiança de um predador, as patas tocando suavemente as folhas molhadas, enquanto eu sentia o som dos meus saltos a bater no chão irregular, um ritmo quase hipnótico. A trela esticava-se na minha mão, transmitindo a força do animal que me acompanhava, uma mistura de controlo e rendição. De repente, senti um olhar intenso sobre mim, como se alguém estivesse a observar cada movimento, cada detalhe do meu traje e da minha postura. Virei-me lentamente e vi um homem parado junto a um castanheiro, a cerca de 10 metros de distância. Era alto, ombros largos, vestido com sobretudo azul escuro, o colarinho levantado a proteger o pescoço do frio. O rosto estava parcialmente escondido pela sombra, mas consegui distinguir as maçãs do rosto marcadas e uns olhos penetrantes que não desviavam o olhar. Ele afastou-se lentamente da árvore e começou a aproximar-se de nós. Martim baixou o corpo em posição de ataque, soltando um rosnado baixo e vibrante, as garras a afundarem-se no chão. O homem falou com uma voz profunda, ligeiramente rouca. Tem um animal incrível. Aproximou-se demasiado, invadindo nosso espaço pessoal. Uma graça predadora. Chamo-me Ricardo. Os seus olhos percorreram as minhas botas vermelhas, o cinto de couro apertado na cintura e subiram até o meu rosto, avaliando-me sem qualquer vestígio de vulgaridade, mas como se estivesse a medir o meu valor, a minha força. Chamo-me Inês, respondi, apertando a trela com mais força. Martim não gosta de estranhos. Melhor não se aproximar. Ricardo sorriu, um sorriso estranho, familiar e inquietante ao mesmo tempo. Eu sei como lidar com criaturas selvagens. Vivi nos Montes Montezinho durante anos. Lá aprende-se a respeitar o poder. Agachou-se para ficar à altura de Martim, mas os olhos nunca me largaram. O felino resmungou, batendo com a cauda nas minhas botas. Costuma passear por aqui? Perguntou ele, levantando-se. Raramente, menti, tentando manter a calma. Pena. Bragança é pequena demais para 2 predadores, não acha? Estendeu a mão como que para ajeitar o meu casaco, um gesto invasivo e demasiado íntimo para um desconhecido. Recuo, e Martim avança, quase rasgando a trela. Ricardo riu e ergueu as mãos em sinal de rendição. Calma, calma. Só queria tirar uma folha. Mostrou um bordo amarelo entre os dedos, mas eu sabia que ali não havia nenhuma folha antes. Já é hora de irmos, disse, virando costas. O coração disparado quase me sufocava. Martim puxava para frente, como fugindo de uma ameaça invisível. Quando saímos do parque, lancei um último olhar para trás. A alameda estava vazia, mas o nó no estômago só aumentava. Chegando à casa, com as mãos trêmulas, abri a porta do prédio. No caixote do correio, algo branco chamava a atenção. Era uma folha de papel dobrada ao meio. Abri-a dentro do apartamento, trancando todas as portas. Não havia texto, apenas um esboço a lápis, rápido mas assustadoramente preciso, uma rapariga de botas altas, segurando um gato enorme pela trela. O desenho estava feito com uma minúcia inquietante, mas o pior era o detalhe. Eu estava junto à janela do meu quarto, usando o kimono de seda que só uso em casa. A minha fortaleza, o meu refúgio, tornará-se transparente. Fechei as cortinas com tanta força que o quarto mergulhou numa penumbra quase total. Martim, sentindo a minha ansiedade, não me largava um passo. Desta vez, não se deitou aos pés da cama, mas ficou numa almofada ao meu lado, como um guardião feroz. Mas eu não consegui dormir. Cada rangido do soalho, cada eco distante das canastras da água parecia anunciar uma invasão. A sensação de que alguém me observava tinha se tornado um peso insuportável.
E eu sabia, com o coração apertado, que aquela era só a primeira página de um jogo que ainda nem sabia como jogar. A ansiedade instalou-se em mim como uma sombra persistente. Dias passaram, e o peso daquela noite continuava a apertar o meu peito. O céu de Bragança parecia sempre cinzento, o nevoeiro transformava cada rua numa passagem secreta, e eu sentia como se estivesse a ser vigiada, mesmo dentro do meu próprio apartamento. Martim não se separava de mim, seguindo-me a cada passo, como um fiel guardião. No entanto, o medo não era apenas uma sensação vaga. Havia algo palpável no ar, uma presença invisível que se fazia sentir. A cada barulho, o meu coração disparava, a minha mente corria para os piores cenários. Eu sabia que tinha de enfrentar isto, que não podia deixar que o medo me consumisse. Por isso, decidi sair, mesmo que o mundo lá fora parecesse uma ameaça. O céu estava carregado, e uma chuva fina começava a cair, molhando as ruas e deixando o ar frio e úmido. Precisava de ir à farmácia buscar os meus medicamentos, os ansiolíticos que tinham acabado e que me ajudavam a manter a calma. Vesti-me cuidadosamente, como se a minha roupa pudesse ser uma armadura invisível contra o que quer que estivesse espreita. Escolhi um casaco longo de vinil preto, brilhante e frio ao toque, que me fazia sentir como se estivesse envolta numa couraça impenetrável. Por baixo, um vestido justo de gola alta, cor grafite, que moldava o meu corpo de forma quase desconfortável, mas ao mesmo tempo me dava poder. Nos pés, botas altas com sola grossa, prontas para enfrentar qualquer terreno ou perigo. O som do vinil a cada movimento criava um ritmo constante, quase tranquilizador. Saí de casa e percorri as ruas molhadas, o som dos meus passos ecoando entre as fachadas antigas. A chuva misturava-se com o cheiro da terra molhada e das árvores, e o frio penetrava-me até os ossos. Quase não havia ninguém na rua, o que aumentava a sensação de solidão e vulnerabilidade. Quando cheguei ao meu prédio, sob a marquise da entrada, alguém estava à minha espera. O coração saltou-me para a garganta. A figura emergiu da sombra. Era Ricardo. O seu sobretudo molhado colava-se ao corpo, o cabelo desgrenhado, e um hematoma azul escuro marcava-lhe o rosto por baixo do olho. Parecia um animal encurralado, cansado e assustado. Inês, por favor, não vá embora, implorou, a voz a tremer. Não tenho para onde ir. Fiquei imóvel, as chaves apertadas com força no bolso. A chuva tamborilava no meu capuz de vinil, criando uma cortina de som que parecia proteger-nos do resto do mundo. Então, o que quer de mim? Estava a seguir-me? Perguntei, a voz firme apesar do medo. Ele hesitou, depois murmurou, aquele desenho, não foste tu quem o fez. Eu sei quem está por trás disto. Surpreendi-me com a intensidade do seu olhar, cheio de um medo genuíno. Fui apanhado numa armadilha no meu trabalho, colocaram-me uma dívida enorme às costas. E agora estão a seguir-me, não posso voltar para casa. Um arrepio percorreu-me a espinha. A sua vulnerabilidade, tão crua e real, mexeu comigo. A solidão que ele carregava parecia espelhar a minha própria. Conduzi-o para dentro, trancando a porta atrás de nós. Martim recebeu com os pelos eriçados, arqueando as costas numa postura ameaçadora, um verdadeiro felino selvagem em defesa do seu território. O seu rosnado misturava o sibilo de uma serpente com o latido de um cão feroz. Ricardo tentou sorrir, mas o medo não o deixou. Tirou o casaco molhado, revelando uma camisola preta que se ajustava ao seu corpo forte. Os seus olhos, ainda que cansados, observavam-me com uma intensidade que me desconcertava. Pedi-lhe para se sentar, fui buscar chá, mas não pude deixar de reparar na sua postura. Não a de um fugitivo, mas de alguém que estudava o ambiente, avaliava cada pormenor, cada sombra. O seu olhar deslizou pelo meu corpo, do salto das botas até o cinto apertado na cintura, e por um breve momento, vi algo frio e calculista brilhar por trás dos seus olhos assustados. Tem um gosto surpreendente, Inês disse, segurando a chávena. É como se te vestisses de blindagem, para que ninguém toque na verdadeira Inês. Ou para a provocar. As suas palavras tocaram-me fundo. O meu vestido, que antes me parecia uma armadura, transformou-se numa prisão apertada, dificultando a respiração. Recuei, cruzando os braços, tentando criar uma barreira invisível. Bebe o chá e carrega o telefone, respondi, tentando esconder o tremor na voz. A tomada está atrás do sofá. Ricardo levantou um sorriso enigmático, levantou-se e a sala pareceu encolher. O meu telemóvel estava descarregado há horas, mas por algum motivo meu Wi-Fi conectou-se automaticamente ao dele assim que entrou. Eu nunca tinha dado a palavra passe.
Ele aproximou-se, e a sua voz baixou a um sussurro quase ameaçador. Sei a que horas apagas as luzes. Sei como gostas de andar em seda quando pensas que ninguém vê. Sei que tens medo das pessoas, mas desejas ser dominada. Martim, que até então permanecerá imóvel na entrada, avançou, o rabo a mexer nervosamente. Ficou entre mim e Ricardo, abaixando a cabeça e pressionando as garras no tapete felpudo. Afasta o teu animal, ordenou Ricardo, a voz dura, metálica. Vai embora, pedi, com a voz trêmula mas firme. Agora. Ricardo balançou a cabeça, um sorriso em declínio nos lábios. Tirou do bolso um molho de chaves, as minhas chaves de reserva, desaparecidas há semanas. Não vou embora, Inês. Já procurei a chave certa para esta porta, e para ti. Fechou a porta atrás de si com 2 giros da fechadura. Um clique seco ecoou pelo apartamento. Ficamos presos. Ele começou a aproximar-se, encurralando-me junto a um candeeiro antigo. O seu cheiro era uma mistura forte de musgo, chuva e algo metálico, carregado de perigo. A mão enluvada deslizou pelo meu ombro, o couro a render contra o tecido do vestido, e um arrepio gelado percorreu-me o corpo. Estavas à espera disto, não é? Murmurou ao meu ouvido. Vestes-te como uma vítima que sonha ser um troféu. Mas antes que pudesse reagir, Martim lançou-se. Não foi um salto qualquer, foi um ataque felino, uma tempestade silenciosa de garras afiadas que se cravaram no rosto de Ricardo. O grito dele misturou-se com o som da porcelana estilhaçar-se no chão, da luta selvagem que se seguia, e o apagão que mergulhou o apartamento na escuridão completa. A batalha tinha começado. A escuridão envolveu-nos como um manto pesado, quebrado apenas pelos sons da luta que se desenrolava à minha frente. No silêncio denso do apartamento, ouvi o rosnar profundo de Martim, misturado com o grito de dor de Ricardo e o barulho de móveis a serem derrubados. Meu coração batia descompassado, cada batida parecia ecoar como um tambor da guerra dentro de mim. Tentei manter-me calma, mas a minha respiração acelerada denunciava o medo que me dominava. Os sapatos de salto alto escorregaram no tapete, e por um instante quase perdi o equilíbrio. A minha mão procurou algo para me apoiar, mas só encontrei o frio do vidro partido da jarra que se partirá no chão. O fragmento afiado cortou a minha palma, e o sangue quente escorreu, despertando-me de um estado quase hipnótico. Adore True Clarissa. Na penumbra, consegui ouvir os passos pesados de Ricardo afastar-se, o seu corpo a ser empurrado pelo ataque felino. Martim, com a sua força e agilidade, parecia um predador implacável, incansável, determinado a proteger-me a qualquer custo. O som do arranhão nas costas de Ricardo e o seu gemido de dor mostravam que a batalha estava longe de terminar. A luz da rua penetrava pelas janelas, lançando sombras tremeluzentes que dançavam nas paredes. Aos poucos, o meu olhar foi se habituando à penumbra e consegui distinguir as silhuetas dos móveis tombados, o tapete amarrotado e o corpo de Ricardo, que cambaleava para se manter em pé, o rosto marcado pelas garras de Martim. A sua voz saiu rouca e cheia de raiva. Maldita fera! Já chega! Tentou afastar o gato, mas Martim agarrava-se com unhas e dentes, rasgando a pele e o tecido da camisa. O homem cambaleou, tropeçou numa cadeira caída e caiu no chão com um baque surdo. Senti um impulso de fugir, de me afastar daquele pesadelo, mas algo dentro de mim segurou-me firme. A sensação de perigo misturava-se com uma estranha adrenalina, uma energia selvagem que nunca antes tinha sentido. Martim olhou para mim, os olhos cor de âmbar brilhando, e, por um momento, parecíamos entender-nos sem palavras. Ricardo levantou-se lentamente, esfregando o rosto ensanguentado. O olhar que lançou para mim era uma mistura de dor, frustração e algo mais complexo, quase um respeito silencioso pela força que o gato representava. Então, com um movimento brusco, ele tirou do bolso algo pequeno, um objeto reluzente que não consegui identificar de imediato. Antes que pudesse reagir, ele tentou avançar para mim, mas Martim, sempre vigilante, voltou a saltar à frente, arqueando as costas numa postura de desafio. O que aconteceria a seguir? O meu corpo estava tenso, cada fibra pronta para reagir, mas a mente lutava para compreender a rapidez dos acontecimentos. Eu era uma rapariga que, até há pouco tempo, se sentia segura apenas entre as páginas dos livros e o silêncio da minha casa, e agora estava no meio de uma batalha feroz que parecia saída de um filme de suspense. O relógio na parede marcava o tempo que parecia correr mais rápido do que o normal. O ar estava carregado, como se antes de uma tempestade iminente. E eu sabia que esta noite não terminaria sem que algo definitivo acontecesse, algo que mudaria para sempre a minha vida. Martim não era apenas um gato.
Ele era minha força, o meu guardião, o meu segredo. E agora, mais do que nunca, éramos aliados numa guerra que eu ainda não compreendia totalmente. A tensão crescia no ar, e eu só conseguia pensar numa coisa: até onde iria aquele confronto? E quem sairia vencedor desta noite que parecia não ter fim? O silêncio que se seguiu ao confronto inicial foi como o antes de uma tempestade. Ricardo, ainda no chão, respirava com dificuldade, o rosto marcado por garras e sangue seco, enquanto Martim mantinha-se imóvel, os olhos fixos nele como se medisse cada movimento com a precisão de um predador que nunca falha. Eu estava ali, parada, o coração a tentar retomar um ritmo normal, mas o medo e a adrenalina entrelaçavam-se numa dança que me deixava incapaz de pensar com clareza. Ricardo ergueu-se lentamente, com uma expressão que misturava raiva e algo que eu não sabia decifrar, talvez admiração ou um respeito relutante. A sua voz saiu rouca, mas firme: isto ainda não acabou, Inês. E, num gesto rápido, tirou do bolso um pequeno objeto metálico, um molho de chaves, mas algo mais parecia estar escondido entre elas. Antes que pudesse reagir, ele avançou na minha direção, rápido demais para eu evitar. Martim, sempre vigilante, lançou-se na frente, arqueando as costas e emitindo um rosnado ameaçador que fazia vibrar o chão sob os nossos pés. As garras afiadas cravaram-se na pele de Ricardo, que gritou de dor e recuou, tropeçando numa cadeira caída. Eu aproveitei a distração para dar um passo atrás, encostando-me à parede fria e tentando controlar a respiração. As palavras de Ricardo ecoavam na minha cabeça: isto ainda não acabou. E eu percebi que ele não falava apenas daquela noite, mas de algo maior, uma ameaça que parecia pairar sobre nós e que eu ainda não entendia completamente. Martim continuava alerta, cada músculo tenso, pronto para atacar a qualquer momento. O gato não era apenas um animal de estimação, era o meu guardião, a minha ligação a uma força selvagem e indomável que eu só agora começava a descobrir. Ricardo, com dificuldade, levantou-se novamente e aproximou-se do candeeiro antigo, onde repousava um objeto que brilhava sob a luz fraca do corredor. Uma pequena caixa preta, aparentemente banal, mas que eu sabia conter algo importante. Ele agarrou-a com firmeza e olhou para mim de novo, como se tentasse encontrar uma brecha, um sinal de fraqueza. "Queres saber a verdade, Inês?" perguntou, a voz carregada de tensão. "Esta caixa é a chave para tudo o que está a acontecer. Se a tiveres, podes controlar o que quer que eles estejam a planear." As palavras ressoaram dentro de mim, despertando uma mistura de curiosidade e receio. Quem eram eles? E o que estava em jogo? Martim, como se percebesse a importância daquele momento, aproximou-se lentamente da caixa, cheirando-a e batendo nela com a pata. O som metálico fez o meu coração acelerar. Ricardo deu um passo atrás, os olhos fixos em mim, e no movimento inesperado, lançou a caixa em direção ao chão. O objeto abriu-se com um clique, revelando um pequeno dispositivo eletrônico, com luzes piscando e botões que pareciam ativar algo invisível. "É um rastreador", murmurou Ricardo, a voz baixa. "Eles querem controlar-te, Inês." Controlar o Martim. Controlar tudo. A verdade caiu sobre mim como um golpe. A minha vida, o meu refúgio, a minha relação com Martim, estavam no centro de uma conspiração que eu mal compreendia. Aquele homem ferido, que eu acolhera por compaixão, estava agora a revelar um mundo que parecia saído de um filme de espionagem, um jogo perigoso onde eu era a peça principal. E enquanto o dispositivo piscava no chão, eu sabia que não havia volta atrás. A partir daquele momento, eu estava envolvida numa trama onde o perigo espreitava em cada sombra, e a única forma de sobreviver seria enfrentar aquilo de frente, ao lado do meu guardião felino. Martim olhou para mim, os olhos brilhando com uma determinação feroz, e senti uma força nova a crescer dentro de mim. A batalha tinha apenas começado, e eu estava pronta para lutar. Ainda estou a tentar perceber como tudo chegou a este ponto. Aquele homem, que parecia uma vítima vulnerável, revelou-se uma peça-chave numa teia de segredos que ameaçava puxar-me para um abismo sem retorno. E eu, uma rapariga que sempre viveu no silêncio das palavras não ditas, fui lançada para o centro de uma tempestade que ultrapassava tudo que alguma vez imaginei. Após a revelação do dispositivo, tudo parecia ter um novo significado. Aquele aparelho, pequeno e quase insignificante à primeira vista, simbolizava um poder invisível, uma ameaça que pairava sobre mim e sobre o Martim. Perguntei-me como poderia ter evitado isto, o que poderia ter feito para impedir que esta sombra se aproximasse da minha vida tão silenciosamente. A sensação de traição e vulnerabilidade encheu-me o peito. Como podia alguém invadir o meu espaço, controlar o que era meu? A minha casa, o meu refúgio,
tinha se transformado num campo de batalha onde as forças do medo e da manipulação jogavam com as minhas emoções. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de resistência acendeu-se dentro de mim. Martim, com a sua postura firme e olhar penetrante, era prova viva de que a força podia nascer daquilo que parecia frágil. Ele não era apenas um gato, era um símbolo da minha própria transformação, da minha capacidade de enfrentar o desconhecido e de lutar pelo que é meu. Enquanto segurava a trela apertada na mão, sentia a responsabilidade crescer. Não podia deixar que o medo me dominasse. Precisava de encontrar uma forma de virar esta situação a meu favor, de recuperar o controle da minha vida e proteger aqueles que me eram queridos. Recordei os momentos antes de tudo isto acontecer, as minhas roupas cuidadosamente escolhidas, o prazer que sentia ao sentir o tecido contra a pele, a confiança que elas me davam. Era essa mesma força que agora precisava de canalizar, uma armadura invisível forjada por mim, feita de coragem e determinação. Ao olhar para Martim, vi não só um companheiro, mas um aliado que me ensinava a confiar nos meus instintos, a ser mais selvagem e destemida. A sua presença era um lembrete constante de que eu podia ser mais do que a rapariga tímida que todos conheciam. Mas, naquele momento, a dúvida ainda assombrava minha mente. Como poderia confiar em Ricardo? Ele parecia assustado e ferido, mas também havia algo calculista nos seus olhos que me fazia hesitar. Seria ele um aliado ou uma ameaça disfarçada? Enquanto as sombras da noite se alongavam pela sala, percebi que a minha jornada estava apenas a começar. O caminho à minha frente era incerto e perigoso, mas a única escolha era avançar, enfrentando o que quer que estivesse à minha espera. E assim, com Martim ao meu lado e o dispositivo misterioso nas minhas mãos, preparei-me para mergulhar num mundo onde nada era o que parecia, e onde a sobrevivência dependia da minha capacidade de decifrar segredos e confiar na força que descobri dentro de mim. Aquela noite parecia não querer acabar, e a tensão no ar tornou-se quase palpável. Quando pensava que já tinha percebido tudo, uma reviravolta inesperada fez com que o mundo que eu conhecia começasse a desmoronar-se em pedaços. Ricardo, o homem ferido e confiante que tinha entrado na minha vida, revelou um lado que eu não estava preparada para enfrentar. Com um movimento rápido, ele puxou uma pequena caixa do bolso do casaco molhado, a mesma que pouco antes tinha lançado ao chão. Agora, segurava-a com firmeza, os olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora que me gelou a espinha. "Achaste mesmo que era só uma vítima?" perguntou, com um sorriso cruel a desenhar-se nos lábios. "Eu tenho segredos que tu nem imaginas, Inês." O ar pareceu congelar à nossa volta. Martim, sempre alerta, avançou para frente, o pelo eriçado e os olhos cor de âmbar fixos em Ricardo. Mas desta vez, algo mudou. Em vez de atacar, o gato deu um passo atrás, hesitando, como se percebesse que a verdadeira ameaça ia muito além daquele homem. Ricardo aproximou-se lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo, e sussurrou: "Não sou apenas um fugitivo. Sou parte de algo muito maior. Uma organização que controla o invisível, que manipula o que nem sequer podes tocar ou ver." A minha mente disparou, tentando processar cada palavra. Manipular o invisível? Era um jogo que eu não sabia jogar, e que me aterrorizava profundamente. "Estive a seguir-te, sim", continuou ele, a voz baixa e firme. "Porque tu és a chave para o que eles querem. Mas não és uma vítima, Inês. És uma peça fundamental numa batalha que já começou há muito tempo." Senti um calafrio percorrer-me a espinha. Aquele homem, que eu tinha acolhido por compaixão, não era o que parecia. Era um jogador num tabuleiro cujas regras eu ainda não compreendia. Martim olhou para mim, os olhos brilhando com uma luz nova, quase como se me desafiasse a enfrentar o desconhecido. Eles, a organização misteriosa, tinham vindo buscar-me, através dele, e possuíam um poder que me ultrapassava. Ricardo abriu a caixa, revelando um dispositivo que emitia uma luz tênue, pulsante, como um coração mecânico. "Isto é o que eles usam para controlar tudo. Para te controlar a ti e ao Martim." O meu coração disparou. O que estaria em jogo? Que forças estavam a tentar dominar a minha vida e o meu guardião felino? Antes que pudesse reagir, Ricardo deu um passo atrás e disse, com um sorriso enigmático: "Agora que sabes a verdade, tens duas escolhas, Inês. Podes fugir e tentar esconder-te, ou podes juntar-te a mim e lutar contra o que está por vir." O peso da decisão esmagava-me. Tudo o que eu conhecia estava a ser desafiado. A minha vida pacata, o meu refúgio em Bragança, a minha confiança forjada em tecidos e silêncios, tudo se desdobrava numa batalha que me exigia coragem e força que eu não sabia se tinha. Martim encolheu-se junto a mim, como se me oferecesse a sua força.
E naquele momento, percebi que a minha escolha definiria não só o meu destino, mas também o do meu guardião selvagem. O jogo tinha apenas começado, e a próxima jogada seria decisiva. Mas qual seria o caminho que eu escolheria, a fuga ou a luta? O ambiente no apartamento tornou-se quase irrespirável, como se o ar tivesse sido sugado por um vórtice invisível, deixando-nos presos num espaço onde o tempo parecia desacelerar. Ricardo estava imóvel, segurando a caixa com o dispositivo que brilhava suavemente na penumbra, enquanto eu sentia o olhar penetrante de Martim fixo em mim, como se esperasse uma resposta que eu ainda não tinha. A decisão pairava no ar, pesada como um manto de chumbo. Fugir parecia a opção mais segura, abrindo mão da batalha e tentando preservar o que restava da minha vida pacata em Bragança. Lutar, por outro lado, era mergulhar num mundo desconhecido, repleto de perigos invisíveis e forças que desafiavam a lógica. Ricardo aproximou-se, os olhos brilhando com uma determinação inabalável. Não há tempo para hesitar, Inês. Eles estão mais perto do que imaginas, e a tua escolha pode mudar tudo. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Aquele homem, cuja vulnerabilidade me tinha comovido antes, agora era um enigma complexo, uma mistura de ameaça e aliado, de sombra e luz. Martim avançou, aproximando-se de mim e encostando a cabeça ao meu joelho, um gesto de confiança que me deu forças. Olhei para Ricardo e respirei fundo, sentindo a textura fria do vinil do meu casaco contra a pele, a firmeza das botas nos pés e o aperto do cinto de couro na cintura, a minha armadura invisível que me dava coragem. Vou lutar, disse, a voz firme apesar do medo que me apertava o peito. Mas não sozinha. Ricardo sorriu, um sorriso que misturava alívio e respeito. Então, bem-vinda ao jogo, Inês. Não vai ser fácil, mas juntos temos uma hipótese. Ele explicou-me que a organização que perseguia não era apenas uma sombra distante, mas uma rede global que usava tecnologia avançada para controlar pessoas e animais com dispositivos como aquele na caixa. O dispositivo permitia-lhes rastrear, manipular e até controlar a mente, tornando qualquer alvo numa marioneta invisível. Martim era especial, a sua genética única tornava-o imune a algumas dessas manipulações, mas não totalmente invulnerável. E eu, por estar ligada a ele, também estava em risco. A partir daquele momento, a minha vida transformou-se numa corrida contra o tempo. Com Ricardo como guia, comecei a perceber as regras deste jogo perigoso. Tínhamos de encontrar aliados, desvendar segredos antigos e proteger aquilo que era mais importante para nós. Mas havia algo que me assombrava. Quem, afinal, poderia realmente confiar? Ricardo parecia sincero, mas o seu passado era um livro fechado, cheio de páginas rasgadas e segredos enterrados. E Martim, apesar da sua força e instinto, não podia defender-me sozinho contra inimigos tão poderosos. A noite avançava, e o silêncio pesado foi quebrado apenas pelo som do dispositivo a piscar na escuridão. O jogo tinha começado a sério, e eu estava prestes a descobrir que, no tabuleiro da vida, as peças nem sempre são o que parecem. Enquanto olhava para Martim, senti que algo dentro de mim mudava. A rapariga tímida que costumava ser estava a desaparecer, dando lugar a uma mulher pronta para enfrentar o desconhecido, armada com coragem e uma determinação feroz. Mas a pergunta que me martelava a cabeça era clara: quem seria o próximo movimento? E qual seria o preço a pagar por ele? O jogo atingira o seu ponto mais alto, e a tensão no ar era quase insuportável. Cada instante parecia carregado de uma eletricidade invisível, pronta a explodir na próxima faísca. Eu sentia o peso da responsabilidade apertar-me o peito, como se estivesse a carregar o destino não só da minha vida, mas de algo muito maior, algo que escapava à compreensão comum. Martim, com seus olhos cor de âmbar a brilhar como brasas, tornou-se o símbolo da minha nova realidade, um equilíbrio frágil entre o selvagem e o domesticado, entre o instinto e a razão. A sua pelagem cinzento-ardósia brilhava suavemente à luz tênue, e a força que emanava dele fazia-me sentir ao mesmo tempo protegida e desafiada. Ricardo, ao meu lado, parecia um homem mudado. A sua expressão endurecida e os gestos precisos revelavam um guerreiro cansado, alguém que conhecia demasiado bem o preço da batalha que travávamos. O dispositivo na sua mão piscava com um ritmo irregular, como se marcasse o tempo da nossa luta silenciosa contra um inimigo invisível. A cidade lá fora, com as suas ruas molhadas e fachadas antigas, parecia um palco onde a vida continuava indiferente à tempestade que se formava dentro do meu apartamento. Mas eu sabia que, lá fora, as sombras se moviam, olhos atentos espreitavam, e o perigo estava sempre à espreita. Cada passo que dávamos, cada decisão tomada, era um risco calculado.
O jogo tinha escalado para um nível onde a confiança era um luxo perigoso, e a traição podia estar escondida atrás do sorriso mais sincero. Ricardo falava pouco, mas quando fazia, as suas palavras pesavam como uma sentença. Eles não vão parar, disse, a voz baixa e firme. E nós também não. O dispositivo, agora parte inseparável da nossa luta, parecia ter vida própria. As luzes pulsavam como um coração mecânico, e eu sentia que, a cada piscar, nos aproximávamos de um momento decisivo, um ponto sem retorno. Martim encolheu-se contra mim, a sua presença um lembrete constante do que estava em jogo. Eu não era apenas uma rapariga assustada, mas alguém que tinha descoberto uma força interior capaz de enfrentar o desconhecido, de lutar contra sombras que ameaçavam engolir tudo. E mesmo quando o medo tentava apertar o meu coração, havia uma chama que não se apagava, uma determinação feroz, uma vontade de sobreviver e vencer. O jogo estava no auge, e eu sabia que a próxima jogada poderia mudar tudo. Mas a questão que pairava no ar era esta: estaria eu preparada para o que viria a seguir? Porque, no final, a verdadeira batalha não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra os demônios que habitavam dentro de nós. A noite avançava e a tensão tornava-se quase insuportável. O silêncio dentro do apartamento parecia carregado de segredos não ditos, como se cada sombra escondesse uma ameaça invisível. Eu sentia o peso do momento apertar-me o peito, uma mistura de medo e excitação que me consumia por dentro. Martim estava ao meu lado, o seu corpo musculoso e elegante a repousar contra minha perna, os olhos cor de âmbar fixos numa direção que eu não conseguia alcançar. O nosso laço tinha se tornado mais forte, uma conexão silenciosa que me dava força e coragem para enfrentar o desconhecido. Ricardo, com o rosto marcado pelas batalhas e o olhar de quem viu demasiado, aproximou-se lentamente, segurando o dispositivo que parecia pulsar com vida própria. Inês, disse ele, a voz baixa e cheia de significado, o que está para vir vai mudar tudo. Não é só uma luta pela nossa sobrevivência, é uma batalha pela verdade. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. A verdade, pensei, aquela palavra que tantas vezes evitei, estava agora no centro de tudo. Mas qual era essa verdade? E estaria eu preparada para encará-la? De repente, um som subtil veio do corredor, um estalido quase imperceptível, mas suficiente para nos deixar alerta. Martim levantou-se num salto, as garras cravando-se no chão, pronto para agir. Ricardo agarrou o braço do gato, tentando acalmá-lo, mas o instinto do meu guardião era claro. Estávamos a ser observados, talvez até seguidos. O meu coração disparou. A batalha que até então tinha sido invisível estava prestes a tornar-se real, palpável, inevitável. O dispositivo na mão de Ricardo piscou com força, como um aviso, um sinal de que o tempo estava a esgotar-se. Olhei para Martim, e nos seus olhos vi a promessa de proteção e desafio. Senti a minha respiração acelerar, o corpo a preparar-se para o que quer que estivesse prestes a acontecer. E então, quando a porta do apartamento começou a render lentamente, revelando uma sombra no limiar, percebi que nada seria como antes. Aquele momento congelou no tempo, uma pausa dramática onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa teia de mistério e perigo. O jogo tinha chegado ao clímax, mas a verdadeira jogada ainda estava por vir. E eu sabia, com uma certeza gelada, que a próxima escolha definiria não só o meu destino, mas o de todos aqueles que estavam ligados a esta história. Porque, no fundo, esta não era apenas a minha luta, era uma batalha pela alma de algo muito maior, uma guerra silenciosa entre luz e sombra, onde cada movimento podia ser o último. E enquanto a porta se abria lentamente, deixando entrar o desconhecido, eu agarrei na trela de Martim com força, pronta para enfrentar o que quer que viesse. A história estava longe de terminar. Era apenas o começo.